Vamos dar início a mais uma aula, certo? Hoje vamos falar sobre parasitose e viroses, certo? Só que de início vamos falar sobre as parasitoses. Eu sou a professora Kilma da disciplina de Ciências. Então, parasitas. O que são parasitas? Parasitas são organismos que vivem em associação com outros organismos, ou seja, vivem em hospedeiros, vivem em outras pessoas ou outros animais, entendeu? É um bichinho, um organismo que vive em outro, dos quais eles retiram os meios para poder sobreviver, em geral, prejudicando o hospedeiro. Então, o parasita é um organismo que vive em outro organismo e retira desse outro organismo os meios para poder sobreviver, sendo que ele acaba prejudicando o hospedeiro. O hospedeiro é o local onde o parasita, o organismo, vive. Aqui, ó, a gente tem exemplo de vermes. Verme é um tipo de parasita que vive aonde? Vive no organismo, né, do ser humano, por exemplo. E aí eles acabam trazendo prejuízo, no caso, para o ser humano, né? Porque eles retiram do ser humano os nutrientes para o verme poder se reproduzir. Então, é por isso que causa danos, né, ao ser humano. Nesse caso, nesse exemplo. Aqui temos também o piolho, né? Ele é um tipo de parasita, porque ele vive em outro organismo. O carrapato, a pulga. Então, tipo de parasita, certo? E o que são parasitoses? O nome genérico dado é a doença ou danos causados à saúde provocados por agentes patogênicos chamados parasitas. Então, uma doença que é causada por um parasita é chamada de parasitose, certo? É uma doença ou dano causado à saúde, né? Por exemplo, no caso dos piolhos, ele causa um dano à saúde do ser humano. Então, quem tem piolho tem uma parasitose. Quem tem vermes tem uma parasitose, certo? Como o exemplo de parasitoses, vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, insetos também, alguns tipos de insetos são parasitoses, entre outros. Aqui é uma representação, né, dos parasitas, que é um inseto que também é um parasita. E aí temos endoparasitas e ectoparasitas. Vamos ver a diferença, né? Endoparasitas, ele vive dentro do hospedeiro, ou seja, dentro, por exemplo, da pessoa, vive dentro do organismo, de outro organismo. O exemplo é as vermes. Verme é o parasita e o ser humano é o hospedeiro, que hospeda, entendeu? O hospedeiro vem de hospedar. Hospeda, o ser humano hospeda aquele verme, então, dentro. Por isso que ele é endo, ó, endo. Endo é dentro, certo? Então, são parasitas que vivem dentro do hospedeiro. E ectoparasitas vivem na superfície externa do hospedeiro. Exemplo, pulga, carrapato, aquelas sanguessugas, certo? Então, são ectofora, vivem na superfície externa. No caso, pulga não fica na superfície externa dos cachorros, carrapatos também, piolho também, ele é um ectoparasita porque ele vive fora. Endo é aqueles parasitas, aqueles organismos que vivem dentro. Mas o que é hospedeiro? Então, gente, hospedeiro é o organismo que abriga um parasita em alguma fase de seu ciclo da vida, certo? Então, é que abriga, que dá abrigo, que hospeda o parasita. Os parasitas, eles podem ser definidos como podemos ter parasitas definitivos e parasitas intermediários. Certo? Definitivos é quando ele vive sempre dentro vive sempre no organismo.
intermediário, ele passa só um tempo. Agora vamos ver sobre viroses. O que são viroses? Vocês já ouviram falar nisso? Ah, fulano tá com a virose. Ah, a virose do coronavírus, pegou a virose do coronavírus. Então, o que é isso? Viroses são doenças provocadas por vírus. Ah, já estou dizendo, viroses é causada por vírus. Essas doenças, elas não são tratadas com antibiótico, pois esses medicamentos, eles foram desenvolvidos para combater bactérias. Então, uma pessoa que está com a virose, ela não pode tomar antibiótico, porque antibiótico é um medicamento que foi desenvolvido para combater uma doença gerada por bactérias, não por vírus, certo? As viroses mais comuns são combatidas naturalmente pelas defesas do corpo e as medicações são usadas para tratar os sintomas. Então, olha, não existe remédio para virose. Não existe remédio para coronavírus. O que é que existe? Existe um remédio para combater, para diminuir os sintomas que a gente sente. Tipo dipirona, para diminuir a dor de cabeça, algum remédio para dor, para diminuir a dor, mas não existe um remédio específico para combater o vírus, certo? Para combater a virose. Por quê? Porque o corpo, ele vai combater naturalmente aquela virose. Exemplos de virose, né? Gripe é um tipo de virose. Sarampo também é um tipo de virose que foi erradicada, né? Aparece às vezes em alguns casos, por isso a importância, lembra da vacina, de tomar a vacina do sarampo. Então, o sarampo, ele é um tipo de virose. A catapora também é uma virose. Né? Teve um tempo que teve surto, né, de catapora aqui em Baía Formosa. Então, lembra de surto? Lembra de vacina? Então, tem vacina para catapora, tem vacina para sarampo, tem vacina para alguns tipos de gripe, não todos. E agora vamos para a atividade. Número 1. Diferencie parasitose de virose. Número 2. Os parasitas podem ser endoparasitas ou ectoparasitas. Dessa forma, descreva com exemplos cada um deles. Então, você vai descrever o que é um endoparasita e o que é um ectoparasita, por meio de exemplos. A 3. Maria ficou resfriada, foi ao médico e lá ele receitou um medicamento que não é classificado como antibiótico. Sendo assim, Maria teve uma virose ou uma parasitose. E aí, Maria estava resfriada e o médico não passou antibiótico, né? Então, ela estava com virose ou com parasitose? O médico não passou antibiótico, então tá fácil essa. E a 4, sem aula, a professora pediu que o aluno João descrevesse o que ele sabe sobre parasitas. Como seria a resposta de João? Então, descrevam aí o que vocês sabem e que aprenderam sobre parasitas, certo? Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, me procura. Pesquisa na internet, que é uma fonte de pesquisa também. Pesquisar é muito importante, porque traz autonomia para o aluno, traz a capacidade de buscar a resposta, de buscar o conhecimento também, certo? Mas qualquer coisa me procure. Desculpem alguma coisa e até mais.